Olá, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre a sua vida, estejam sobre a sua casa. Que bom a gente poder se reunir em mais esse domingo, dia do Senhor, dia em que a gente celebra a vitória de Jesus na cruz do Calvário, nós celebramos a vitória da ressurreição do nosso Senhor. E aqui como povo que é unido pelo sangue de Jesus, mesmo dispersos de tantos lugares daqui da nossa cidade, às vezes em outros lugares até do país, a gente tem essa oportunidade de, como igreja, dar esse testemunho ao mundo de que somos o povo do Cordeiro, somos o povo da aliança do Senhor Jesus, a aliança do sangue que foi selada na cruz do Calvário. E como povo do Senhor, a gente está aqui para celebrar, a gente está aqui para adorar o nome do Senhor. E eu queria começar esse tempo de adoração, eu queria começar esse tempo de ouvirmos a palavra de Deus, lendo a própria palavra. Em Isaías, no capítulo 40, os versículos 28 a 31. A palavra de Deus diz assim: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Que promessa linda que a gente tem escrita aqui no livro do profeta Isaías, de que mesmo depois de uma semana agitada, mesmo depois de uma semana cansativa, a gente pode voltar os nossos olhos, voltar a nossa mente cansada, voltar o nosso corpo cansado para a presença do Senhor, sabendo que Ele que é o eterno Deus, Ele é aquele que não se cansa e nem se fatiga, e assim como Ele não se cansa e não se fatiga, quando nós nos sentirmos assim, cansados, fatigados, a gente pode recorrer a Ele, porque Ele renova as forças daqueles que não têm nenhum vigor, Ele pode renovar as nossas forças. Se você está cansado, Ele pode renovar as suas forças agora. Enquanto você louva, enquanto você adora a Deus, os seus olhos se voltam para Ele, para esse Deus que é eterno, que é poderoso. Você pode ter as suas forças renovadas. E aqui é tão bonito o versículo 31, não é verdade? Os que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas e sobem alto como águia. Que no nome de Jesus, esse tempo de adoração juntos seja um tempo de subirmos alto como águia para podermos contemplar o nosso Deus que é eterno e que nunca nos deixe. Vamos cantar? Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergues quando estamos
pois só Tu és o eterno Deus. 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 Que não cai nas escadas, meus filhos. Pois só Tu és o eterno Deus. Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Amém, amém. Glória ao nome do Senhor. Vamos ouvir uma palavra de oração de adoração ao nosso Deus, oração de glorificação ao nome dEle. Bia, você pode fazer essa oração? Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus grandioso, um Deus bondoso, um Deus que também é temível, e a gente pode confiar no Senhor, de que o Senhor está cuidando de nós, que o Senhor está consolando nossos corações daqueles que estão sofrendo, que o Senhor está conosco nos momentos difíceis, nos momentos bons, porque quando a gente lê a Tua palavra, a gente pode ver que o Senhor agiu antes com o Teu povo, com os Teus filhos, e o Senhor age hoje conosco também. O Senhor é um Deus que não muda, e por isso nós podemos confiar de que o Senhor vai cumprir a Tua palavra. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor enviou Teu Filho para que Ele pudesse nos salvar do nosso caminho, da nossa perdição. E hoje a gente quer responder esse amor, esse ato generoso, que não era necessário, mas o Senhor mesmo assim escolheu por nós morrer na cruz. E nós queremos responder com amor, com devoção, com gratidão, que nós possamos ser testemunhas disso a todas as pessoas, principalmente nessa época que a gente vê tanta falta de amor por aí, que a gente possa transmitir esse amor que veio de Ti. Te engrandecemos, queremos bendizer o Teu nome e que nós possamos ouvir a Tua palavra e reconhecer cada vez mais que o Senhor é Deus sobre todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A Bia falou na oração dela sobre reconhecermos as nossas falhas, reconhecermos os nossos pecados e reconhecermos também aquilo que Cristo fez por nós. O Salmo 51 é um salmo que tem um contexto muito bonito, quando Davi adulterou com Batseba, fez com que Urias fosse colocado na frente de batalha para ser morto, e o profeta Natã foi usado como instrumento de Deus para convencer Davi do erro dele, convencer Davi do pecado dele. E nos versículos 10 a 12, já no final dessa oração de Davi, o versículo 17, são versículos muito bonitos que podem nos ajudar a orar a Deus pedindo para que aquilo que Jesus fez por nós, aquilo que Ele não era obrigado a fazer, mas voluntariamente Ele fez por nós. Hoje, em resposta de amor, em resposta de devoção, eu e você podemos buscar a face de Deus pedindo como Davi pediu nessa oração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Versículo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado e contrito. Coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Esse é um tempo que a gente entrega ao Senhor, sim, sacrifícios de louvor, mas muito mais do que aquilo que sai da nossa boca. O Senhor está disposto a receber o sacrifício do nosso coração. Corações compungidos, corações quebrantados e contritos diante dele. Esse é o convite que todas as vezes quando a gente se reúne, mesmo que virtualmente, a gente é convidado a reconhecer as nossas falhas, reconhecer as nossas limitações e entregar ao Senhor o coração da gente do jeito que ele está.
rocha firme, fundamento, tu és fiel até o fim. Esperamos em ti, Jesus, cremos sim, és tudo em nós. Seja a tua glória, Deus, nosso único amor. Seja a tua retidão, o fogo arder em nós. Venha a tua salvação, de nosso viver, Senhor. Cremos sim, és tudo em nós. O Filho de Deus enviado, esperança lá na cruz. Tu és tudo, a promessa, Cristo, tu és tudo em nós. Seja a tua glória, Deus, nosso único amor. Seja a tua retidão, o fogo arder em nós. Venha a tua salvação, de nosso viver, Senhor. Cremos sim, és tudo em nós. Seja a tua glória, Deus, nosso único amor. Seja a tua retidão, o fogo arder em nós. Venha a tua salvação, de nosso viver, Senhor. Cremos sim, és tudo em nós. És tudo em nós. És tudo em nós. És tudo em nós. Tu és. Quando tudo ao fim chega, estaremos frente a ti e para sempre louvaremos. Cristo, tu és tudo em nós. Cristo, tu és tudo em nós. Cristo, tu és tudo em nós. Sim, Senhor, seja tudo em nós. Seja o nosso respirar, seja o nosso viver, seja, Deus, o nosso pensar, o nosso meditar. Cria em nós, ó Deus, esse coração puro, renova dentro de nós esse espírito reto como o teu, esse espírito que respira, esse espírito que vive a vida de Cristo dentro de nós. É o que nós te pedimos em nome e por amor de Jesus, teu Filho. Amém. Irmãos, esse é o momento do culto em que a gente está prestes a se preparar para ouvir a palavra de Deus, mas esse é o momento também que a gente expressa a nossa gratidão a Deus. É o momento em que a gente se lembra das bênçãos dele, a gente se lembra daquilo que ele fez e tem feito por nós,
e reconhece isso também em forma de gratidão. Em forma de gratidão, mas também em forma de reconhecimento com parte da nossa renda, com parte daquilo que a gente tem. A gente reconhece que o que somos, o que temos, vem do Senhor e nas mãos dele nós devolvemos. Por isso, você que é membro da Vila Hortência é convidado a expressar não apenas a sua gratidão, mas também expressar a sua fidelidade ao nosso Deus através do seu dízimo e através da sua oferta. Nós fazemos isso não por constrangimento, mas fazemos isso porque reconhecemos que o Senhor é o doador de todas as bênçãos, bênçãos materiais, bênçãos espirituais, e nós reconhecemos isso com parte da nossa renda. Você pode fazer isso por depósitos bancários ou transferências na conta que está aí na sua tela. Você pode depositar, a Gina, nossa tesoureira, vai fazer a contabilidade disso tudo, e o seu recurso, a sua contribuição será usado para a glória do Senhor e para a expansão do reino de Deus e para a pregação do Evangelho. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te sustente. Nessa hora eu quero pedir para a Giovana fazer uma oração de gratidão a Deus pelos dizimistas, pelos ofertantes da nossa igreja, para que Deus continue a abençoá-los. E já pedir também a bênção sobre o pastor Binho, que vai compartilhar a palavra conosco. Senhor Jesus, nós te louvamos porque o Senhor nos dá tudo o que precisamos para viver, seja o material, seja o físico, o espiritual, tudo vem de ti e nós temos consciência disso. Nós te agradecemos por isso. Te agradeço especialmente, meu Deus, porque o Senhor desperta nos meus irmãos o desejo de te devolver daquilo que o Senhor mesmo nos dá. Porque o Senhor tem sido fiel conosco, nós queremos ser fiéis a ti. Muito obrigada, meu Deus, por essa motivação que o Senhor nos dá. Eu te peço também neste momento pela vida do pastor Binho, que o Senhor abençoe a vida dele e que sensibilize os nossos corações para que possamos ouvir a tua palavra vinda da boca dele, meu Deus. Eu te agradeço por estes momentos que podemos passar, por mais que à distância, em teu nome. Amém. Obrigado, Tássio. Obrigado. Estou cercado aqui, 2 casais. Estou aqui segurando vela para vocês. Bom ter a companhia de todos vocês aqui conosco. Deus abençoe a vida de cada um. Que a palavra já tenha, através do Espírito, já tocado no seu coração, pelo que já foi lido, pelo que já foi cantado, orado. Então, que Deus já tenha te abençoado e continue te abençoando agora, através da exposição, da pregação da palavra de Deus. E nós estamos falando, nesses dias, sobre saudade. Essa palavra tão doída, né? Palavra que a alma que fala português entende tão bem. Quem não fala português precisa tentar explicar o que é saudade. Por exemplo, saudade é um profundo estado emocional de nostálgico ou profundo anseio melancólico por algo ausente ou alguém que se cuida e ou se ama. E aí, quem não fala português precisa de tantas outras palavras para compreender aquilo que nós compreendemos com uma única palavra, palavra saudade. E nós estamos vivendo esse tempo, né, nesse mês, nos lembrando nostalgicamente da nossa comunhão. Na semana passada nós falamos que temos saudade do ajuntamento, o simples ajuntamento, quando o salmista fala, né, da saudade dele, quando ele saía com o povo em procissão, né? Então nós também temos saudade das coisas que fazíamos juntos, né, dos nossos cultos, das nossas programações, das nossas confraternizações. Então nós estamos saudosistas nesse mês. E hoje nós vamos conversar sobre a saudade da comunhão, né? Além do ajuntamento, algo mais profundo ainda, que é a comunhão. E o apóstolo Paulo nos ajuda também a compreender o que significa saudade, quando ele escreve a uma igreja muito querida, né? Uma igreja que era muito fácil de se amar, que é a igreja dos Filipenses, e por ser uma igreja fácil de se amar, uma igreja que se tem muita saudade.
E aí o apóstolo Paulo, no capítulo 1, a partir do versículo 3, diz assim: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre, com alegria, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja pelas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é, mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Eu quero lembrar de um poema escrito por Gonçalves Dias, A Canção do Exílio. É um poema da língua portuguesa, um dos mais conhecidos da língua portuguesa, uma canção que fala sobre saudade. E Gonçalves Dias, em 1843, tinha ido para Portugal, para Coimbra, para fazer o curso de Direito. E lá, em Portugal, nesse período de estudos, ele sentiu tanta saudade do Brasil que ele resolveu escrever a Canção do Exílio, um poema que nós lembramos pelo menos algum trecho, em que o poeta diz assim: Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras, onde canta o sabiá. Então, como eu disse, é uma canção de saudade. E o poeta se sente exilado longe do seu país. E o poeta sente saudade do seu lugar. Penso que tanto Paulo como o poeta, eles são saudosos, mas são saudosos cada um à sua maneira, cada um do seu próprio jeito. Por exemplo, Gonçalves Dias tinha saudade do Brasil, tinha saudade das belezas do Brasil. Ele tinha saudade das coisas do Brasil. O apóstolo Paulo, diferente dele, tinha saudade das pessoas. Tinha saudade de conviver e de usufruir da virtude das pessoas. Uma outra diferença entre a saudade de Paulo e a saudade de Gonçalves Dias é que o poeta, Gonçalves Dias, apenas curte a saudade. É aquela saudade doída, aquela saudade curtida. Ele simplesmente se coloca passivamente diante da saudade que dói. Paulo, diferente de Gonçalves Dias, ele também sente saudade, mas a saudade de Paulo não é uma saudade passiva, ele não apenas sente saudade, mas você vê algumas decisões, algumas posturas, você vê uma postura mais ativa de Paulo diante da própria saudade. Então, falando sobre Paulo e não mais sobre Gonçalves Dias, eu quero falar a partir de Paulo como amenizar a saudade. É o que nós estamos precisando, né, nesses dias.
Nós estamos sentindo saudade, mas não queremos curtir saudade. Não queremos apenas ser impactados pela saudade. Nós queremos fazer alguma coisa com a saudade que nós estamos sentindo. Então, como amenizar a saudade a partir desse texto de Filipenses, capítulo 1, dos versículos 3, a partir do capítulo 1, versículo 3 até o versículo 11. Pela experiência de Paulo, né, nós amenizamos a saudade através das nossas lembranças. E aí nós vemos Paulo lembrando. Me permita usar, só para variar um pouco, aquilo que o pastor Eugene Peterson, como ele traduz esse texto na Bíblia a Mensagem. Então, versículo 3 em diante, o texto fala assim: toda vez que eu penso em vocês, eu tenho que dar graças a Deus. Cada exclamação minha é um estímulo à oração. E oro por vocês com o coração alegre. E grande a satisfação em ver vocês prosseguindo conosco, crendo e proclamando a mensagem de Deus desde o dia em que ouviram até agora. Nunca tive a menor dúvida de que o Deus que iniciou esta grande obra em vocês irá preservá-los e conduzi-los a um final grandioso no dia em que Cristo Jesus se manifestar. Então, nesse texto aqui, até o versículo 6, Paulo diz assim que cada lembrança é uma oração. É aqui que eu digo para vocês que Paulo não tem uma postura passiva diante da saudade, porque ele lembra, ele tem saudade, e em resposta à lembrança e à saudade, ele ora. Então ele ora pela igreja, ele ora pelas pessoas, ele ora pelas pessoas que vêm ao coração dele, e ele está ensinando para nós, Igreja Presbiteriana de Vila Hortência, e todos os que estão conosco, de que se nós queremos amenizar a saudade que nós estamos sentindo, nós precisamos orar uns pelos outros. Então que cada lembrança daquilo que nós vivemos aqui na igreja, dos momentos de comunhão, das pessoas, dos lugares onde as pessoas sentam, onde nós conseguimos localizá-las aqui na nave do templo, nós precisamos orar. Cada lembrança é uma oração. Para Paulo, cada oração era um motivo de alegria. Então, sempre que Paulo orava por alguém, ele se alegrava. Sempre que ele orava por um irmão da igreja dos Filipenses, ele se alegrava, o coração dele estava alegre. A oração de Paulo não era carregada de obrigação, de peso, de nenhum outro tipo de sentimento a não ser da alegria. Então, que as nossas lembranças nos conduzam à oração, que por sua vez à alegria, que por sua vez ao sentimento de companheirismo que deve ser característico de todos nós, porque a igreja era uma igreja parceira de Paulo, era uma igreja que se associou a Paulo, que esteve presente na vida de Paulo, nos momentos mais difíceis da vida dele. Então, que nós experimentemos esse companheirismo através das nossas orações, da nossa intercessão, das nossas lembranças. Paulo agradece pelo apoio, Paulo agradece pelo companheirismo, Paulo agradece pela generosidade da igreja. E Paulo tinha certeza que quanto mais generosa era aquela igreja, mais os propósitos de Deus iriam se confirmando na vida da igreja. Então, se nós queremos amenizar um pouco a nossa saudade, precisamos lembrar uns dos outros, mas lembrar dessa maneira, lembrar com oração, com exclamação. E como Paulo diz, cada exclamação, na tradução aqui do pastor Eugene Peterson, cada exclamação é um estímulo à oração. Então, quer amenizar a saudade? Lembre-se dessa maneira, ativamente, orando. Mas também exercite lealdade. Nós precisamos ser leais uns com os outros, ainda que nós não estejamos juntos, ainda que nós tenhamos perdido nesses dias de quarentena, né, que já é uma quarentena que dura 6 meses, né? Ainda que nós não tenhamos mais convivência nessa quarentena, precisamos ser leais uns aos outros.
E aí o texto fala aqui de lealdade. A partir do versículo 7, o texto diz assim: não há nada de irreal nesse pensamento. Minhas orações e esperanças têm raízes profundas na realidade. Afinal, vocês permaneceram leais a mim quando fui preso, ao ser julgado e depois libertado. Em todo esse tempo experimentamos juntos o generoso auxílio da parte de Deus. Ele sabe o quanto eu os amo e quanto sinto falta de vocês. Às vezes chego a pensar que amo vocês tanto quanto a Cristo. Às vezes eu chego a pensar que eu amo vocês tanto quanto a Cristo. Eu gostei dessa tradução aqui, dessa maneira que ele coloca. A igreja e Paulo se amavam. Eles se amavam profundamente. E a prova que eles se amavam aqui no texto é que Paulo não foi esquecido no período de aprisionamento. Paulo não foi esquecido. Alguém já disse que você pode morrer de 3 maneiras. Você morre quando seu coração para de bater. Você morre quando esquecem o seu nome. E você morre quando esquecem de você. São as 3 maneiras. E não existe nada mais angustiante para quem está aprisionado, seja numa prisão, na cadeia, seja no leito de hospital, seja em casa porque não pode sair por conta do coronavírus. Existe um medo que inunda o coração das pessoas, é o medo de ser esquecido. E se nós formos esquecidos, nós estamos mortos. Mas o apóstolo Paulo não morreu no coração da igreja dos filipenses. Ele se manteve vivo no coração dele. E Paulo agradece por isso. Paulo reconhece o fato de que ele não foi esquecido durante o tempo do aprisionamento. É interessante como a igreja e Paulo, eles tinham uma sinergia, né? Eles tinham uma dinâmica muito gostosa, especialmente a igreja de Filipenses, né? Não dá para dizer isso da igreja de Corinto, por exemplo. Mas a igreja dos Filipenses era uma igreja que tinha assim, uma dinâmica gostosa com Paulo, ao ponto de Paulo falar assim: puxa, é tão gostoso nós dois, eu e vocês, nós vermos juntos o livramento de Deus. Então, eles compartilhavam um com o outro aquilo que Deus estava fazendo, tanto na vida do apóstolo, como na vida da igreja. Então havia essa lealdade, havia esse vínculo, havia uma relação de amor assim muito forte entre Paulo e a igreja. Por isso que eles não esqueciam um do outro, e é por isso que a saudade era amenizada por causa da lealdade, porque eles eram leais um ao outro, o apóstolo e a igreja ao apóstolo, e a grande testemunha dessa lealdade era o próprio Deus. Paulo chama Deus como testemunha. Deus é testemunha do amor que nos mantém vivos um no coração do outro. Eu penso que isso nos ensina nesse tempo de pandemia. Nos ensina que também nós devemos ser leais como irmãos, como membros da mesma igreja. Nós precisamos dar certeza para o outro que o outro não morreu, porque o outro é lembrado, porque o outro habita o nosso coração. Nós precisamos oferecer essa lealdade uns aos outros. Então a nossa saudade não é a saudade que apenas dói, não é uma saudade passiva. Nós não estamos aqui nesse tempo de quarentena, de afastamento, convidando você apenas para curtir a saudade. Mas nós estamos convidando você para viver uma saudade, praticar uma saudade ativa. E aí o apóstolo Paulo nos ajuda, né, quando ele fala das lembranças, quando ele fala da lealdade, mas quando também ele fala das orações. Porque Paulo oferece orações para a igreja. E aqui o texto diz
a partir do versículo 9. Assim, esta é a minha oração, que o amor de vocês floresça e que transborde, que aprendam a amar como se deve. Vocês precisam usar a cabeça e testar seus sentimentos para que haja amor sincero e consciente, não sentimentalismo barato. Vivam como alguém que ama uma existência discreta e exemplar, uma vida da qual Jesus se orgulharia, produtiva em frutos de alma, tornando Cristo atraente para todos e fazendo que todos sintam vontade de louvar a Deus. Eu penso que essa é uma ótima lista de oração. Geralmente, quando eu, pastor Tássio, nós estamos dirigindo as reuniões de oração, nós ali, seja na transmissão ou previamente, preparamos uma lista de oração. Precisamos orar pelo irmão tal, pela irmã tal, pela situação tal, e aí nós vamos montando uma lista de oração. Na nossa devoção particular, nós também podemos fazer isso. Algumas pessoas têm caderninhos de oração. Então colocam ali o seu histórico de oração, o seu diário de oração, os seus motivos de oração. E o apóstolo Paulo tem o seu diário de oração. E ele coloca esse diário de oração aqui. E quais são os tópicos de oração do apóstolo Paulo? Em primeiro lugar, que o amor cresça. E eu penso que nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos fazer essa oração. Que o amor cresça. Porque na medida em que nós nos mantemos afastados uns dos outros, nós corremos o risco exatamente de acontecer o contrário disso, do amor ir se desvanecendo, desaparecendo, esfriando. Então, é o momento de nós orarmos e pedirmos, Senhor, que o nosso amor cresça. Na medida em que, infelizmente, precisamos nos manter afastados uns dos outros, que nós nos amemos mais, que nós nos amemos com mais intensidade. Então, esse é o primeiro tópico de oração. O segundo tópico que o apóstolo Paulo propõe aqui, que é a consequência do primeiro, é que nós amemos como se deve amar. É como se Paulo dissesse para nós, olha, tem um jeito certo de amar. Então, que nós amemos da maneira certa, que nós amemos nos dispondo, que nós amemos de uma maneira muito prática, muito objetiva, não com sentimentalismo, ele vai falando para nós aqui, mas que nós possamos nos dispor tanto quanto, por exemplo, o bom samaritano se dispôs, que nós possamos nos dispor tanto quanto o próprio Deus se dispôs, entregando o seu próprio Filho em amor a nós. Então, que nós possamos aprender a amar como se deve. E essa é uma pauta de oração do apóstolo Paulo. Ele continua orando. Senhor, que o nosso amor seja sincero e consciente. Que o nosso amor seja sincero e consciente. Que nós tenhamos consciência daquele que deve ser amado. Que nós devemos ter consciência de como amar, do jeito certo de amar. Que o amor seja fruto da nossa consciência, que nós possamos amar com corpo e alma, e não parcialmente, e não hipocritamente, mas que o nosso amor seja sincero. E o último tópico de oração que o apóstolo Paulo propõe aqui é que o nosso amor proporcione relacionamentos dos quais Cristo se orgulharia, do nosso relacionamento construído aqui na comunidade. Que Cristo olhe e fale, é isso mesmo. Vocês estão se amando do jeito certo. Vocês não estão deixando que o afastamento esfrie o amor de vocês, mas vocês se amam mais agora do que vocês se amavam antes. Então, o convite da palavra de Deus para nós, nessa noite, neste nosso culto, o convite da palavra é que nós possamos transformar a saudade em alguma coisa assim objetiva, em ação. Que a nossa saudade não seja passiva, mas que nós possamos viver a saudade lembrando uns dos outros. Que nós possamos viver a saudade
exercitando lealdade uns aos outros. E que nós possamos experimentar essa saudade que nos leva a orar uns pelos outros, e na medida que nós oramos, nós então buscamos amar de uma maneira concreta, de uma maneira com uma expressão concreta na dinâmica dos nossos relacionamentos, e que sejam relacionamentos dos quais Cristo se orgulharia. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você também, e que o Senhor nos dê a bênção de podermos passar por tudo isso, e no final das contas nós possamos descobrir que nós nos amamos ainda mais. Que Ele nos abençoe dessa maneira. Vamos cantar uma canção celebrando a nossa comunhão? Em comunhão, quero viver com meus irmãos e assim crescer numa aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção, temos uns com os outros, no meio de Cristo, o compromisso de edificar, de repartir e abençoar, sempre uns aos outros, em comunhão. Em Cristo, uma só fé, um só coração. Em Cristo, um povo, uma missão, plena comunhão, aliança eterna de amor, serviço perto e proteção, temos uns com os outros, no meio de Cristo, o compromisso de edificar, de repartir e abençoar, sempre uns aos outros, em comunhão. Vamos orar, encerrando este nosso momento de culto, de adoração. Você me acompanha nessa oração? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por este momento de culto. E esta canção, ó Deus, fala daquilo que nós desejamos. Nós sabemos que vivemos esta comunhão, ó Deus, ao redor da cruz do Senhor. Nós somos um só corpo, nós somos, ó Deus, um espírito debaixo de um mesmo batismo, ó Deus, e nada pode nos tirar dessa realidade, ó Deus. Nós temos plena consciência disso. Mas o Senhor sabe, ó Deus, como temos sentido saudade. Saudade do abraço, saudade do olho no olho, saudade da presença. Por isso nós pedimos, ó Deus, as tuas bênçãos sobre todo o mundo, ó Deus, porque nós temos vivido essa situação de pandemia. Nós pedimos cura, Deus. Pedimos cura para a nossa terra.
Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe para que, ó Deus, possamos estarmos, ó Pai, de volta à comunhão presencial uns com os outros. Nós clamamos, ó Deus, e pedimos estas bênçãos. Pedimos bênçãos por aqueles, ó Deus, que têm sido vitimados, Pai, por esse vírus. Pedimos, ó Deus, a misericórdia do Senhor para aqueles que estão hospitalizados. Ó Deus, para os profissionais da área da saúde que se expõem, ó Deus, a essa contaminação. Pedimos o cuidado e a proteção do Senhor sobre os nossos familiares, sobre os nossos irmãos e irmãs. Nós oramos, ó Deus, agradecidos por este momento e pedindo estas bênçãos. Oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos e irmãs, que a graça do Senhor, que o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo sejam sobre nós e sobre nós permaneçam, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém? Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade.